Meu povo, mais um aqui pra coleção. Eu tô com improvisado aqui, tô com o celular na mão. E bora lá, vamos abrir isso aqui agora. Esse aqui, com certeza, eu já sabia que era de se esperar que eu ia atrás dessa edição, com certeza, né? E calma aí, pronto. Tá aqui, ó. Bom, agora sim, vamos lá. É uma edição bonita, maravilhosa, não tenho do que falar, sabe? É bonito mesmo. A gente tem aqui, né, a lombada, bem bacana a arte aqui que colocaram, né? Ficou bem interessante. Apesar que, assim, um tanto pesada, né? Porque a gente sabe do que a gente tá falando ali, né? Vamos ver aqui a outra capa. Bem nada, mas uma coisa meio bíblia, né? Um negócio. E o que eu digo pra vocês... Eu juro pra vocês, pra cada um, eu tinha certeza que essa edição era da Darkside. Eu tinha toda certeza absoluta de que a gente estava falando de uma edição da Darkside, porque ela traz muito o design da Darkside, o acabamento, o formato, né? A arte traz muito a Darkside. E tô eu bem louco lá no site da Darkside, revoltado. Falei, mas gente, como assim não tem mais a edição do Exorcista aqui no site da Darkside, mas tem Legião, tem 50 anos do Exorcista, tem o Ritual Romano, tem tudo, mas não tem o Exorcista? Como assim? Não, indignado, dono da verdade, da razão. Falei, bom, agora deixa eu aceitar minha realidade e ir comprar isso lá no Mercado Livre. Aí fui, tive que ir. Falei, não vai ter brinde, não vai ter nada, porque não é pelo site da Darkside. Enfim, rapaz, olha, eu vou te contar, viu? Ô bola fora, mas gente, eu acredito que vocês vão concordar comigo, tem tudo da Darkside isso aqui, material, formato, essas referências que ele trazem aí. Bom, não preciso nem falar sobre esse tom verde aqui, do que se trata, né? A referência disso aqui, né? A gente sabe muito bem que a gente tá falando do vômito da garota McNeil ali, durante a posse dela. E também eu vi essa foto aqui, assim, quando, né, eu vi essa propaganda, então assim, aí quando eu vi essa arte eu tive mais certeza ainda que a gente estava falando realmente de Darkside. Eu falei, gente, é muito Darkside isso, como que não é Darkside? E não é, gente. A gente tá falando da HarperCollins, Casa dos Livros. Eu acredito que é algum grupo ali de editoras. Eu sei que está pela HarperCollins, que faz parte dessa Casa dos Livros, exatamente isso. E tá aqui. Eu achei isso aqui legal, eu não sei o significado desses desenhos mínimos aqui, mas aí, o que eu vejo é que a gente tem tipo um esqueleto de uma asa dando continuidade nas asas aqui, ó, uma coisa meio que aranha, né, uma coisa meio aracnídea, né, as duas serpentes aqui atrás dele, sempre a mão levantada, a mão sentada, algo que eu não tinha reparado, mas eu vou até colocar foto dela aqui na hora da hipnose. Traz muito essa simbologia das mãos da entidade. Vocês podem ver que lá na hora da hipnose eu vou colocar a foto aqui, ela tá com uma mão fechada no colo e a outra está levantada, já trazendo, ele já está avisando, eu tô aqui, mas ninguém sabe, né? Mais ou menos isso. É mais ou menos isso que essa... Nossa, então assim, o Exorcista, ele vai te trazendo coisas aí, como eu digo, ele não morre. Parece que quanto mais o tempo passa, mais você lê sobre, mais você vai trazendo artigos, esse tipo de coisa, mais coisas vai saindo dele, né? Como isso, essa situação aqui da hora da hipnose, com realmente a simbologia aqui da identidade, né? Negócio aí de arrepiar mesmo, sabe? Um negócio forte. Aí pra falar mais ainda que isso daqui era Darkside, olha a situação que a gente tem, as páginas pretas, né? Gostei da fonte, tá legal, tá? Não vou negar, isso daqui ficou bom, a fonte tá legal. Aqui, ó. Traduzido por Carolina Cares Coelho, tradução Harper, Rio de Janeiro 2024, tá, gente? Tá bem aqui, ó. Show de bola. O que eu achei bem interessante aqui que eles trazem sobre os direitos, né, de cópia, esse tipo de coisa, muitos detalhes, é só dar uma pausa aí que vocês vão ler, sabe, esse material aqui ele tá bem rígido quanto a direitos, coisa que eu não vi nas outras edições aí de O Exorcista. Para Julie, bom, enfim, é tudo que a gente já conhece, é tudo que eu já trouxe aqui para vocês de outras edições, tá tudo no mesmo formato. Prólogo, Norte do Iraque. Tem figurinhas? Não, não tem, gente, não tem. Só tem aquela entrada mesmo lá, capítulo 3. Vamos lá. Ó, parte 1, começo. Tá bem legal essas fontes. Gostei pra caraca. Mas o que você me diz do papel, formato, tudo? Gente, eu gostei pra caraca, sabe? É como eu digo. Eu não vou comprar porque eu já tenho. Eu acredito que vai de cada um. É por isso que eu quero ter cada edição desse romance. Por quê? Cada uma tem sua peculiaridade, cada uma tem o seu formato. Eu gostei muito do papel.
Eu fico me perguntando como que tem pessoas hoje que preferem estar lendo num aparelho aí, né? Pelo celular, pelo tablet, pelo Kindle, pelo computador, enfim, e deixar de ter um material tão bacana em mãos. Eu sinto muito. Eu sou do caderno, eu sou do papel, eu sou do livro físico, enfim, eu sou disso, eu gosto disso, eu me amarro nessas coisas, acho muito gostoso. Uma curiosidade que ficava muito na minha cabeça era de... cadê o marca? Eu nem mexi no marca-página dela aqui ainda. Uma coisa assim que me deixa muito intrigado nessas edições, principalmente essas que vêm mais atuais, é de me perguntar assim, será que essa edição tem o trecho inédito que foi colocado pelo autor, o Blake, em 2013, na edição de 40 anos? Então, eu ficava me perguntando muito, né? Eu falei, será que eles pegaram o formato novo, eles pegaram o formato antigo? E tá aqui, não pegaram o antigo não, tá aqui, eu marquei. Fiz questão de pegar verdinho também, pra não sair do padrão, né? Tá aqui, ó, dos coloridos. Peguei o verdinho já pra fazer certinho, bonitinho. Eu sou muito regrado mesmo, sou chato pra caraca. O marca-páginas também veio aí, trazendo o verde da referência. Eu acho que ficou muito top, muito legal mesmo. E eu me pergunto como que o de 50 anos lá de O Exorcista, né, aquelas coisas lá, o Devoto, né, não veio trazendo tanta referência devido à pintura, tá vendo? Algumas ainda vem um pouco meio aqui coladas aqui. Mesmo assim, não tem nada de exagero, tá? Tá muito legal, tá muito perfeito isso aqui, ficou muito bacana. E como eu disse, né, eu marquei aqui o trecho inédito que entrou lá em 2013, na edição de 40 anos. Aquela edição também é linda, traz exatamente a capa do filme, né? E aqui a gente tá falando sobre o livro que ele lê de... Eu não sei pronunciar bem, mas tem uma página no Facebook que traz somente arquivos mais raros de O Exorcista. E alguém publicou a capa do livro que o Carras lê para ele começar a entender o que está se passando com o Regan. Alguma coisa de Osterich, alguma coisa assim, não sei pronunciar bem aquele nome. E deve estar perdido em algum lugar. Gente, para mim achar aquilo aqui eu vou ter que ler o livro, não adianta, eu não vou conseguir bater o olho aqui e achar esse nome, né? Mas eu me lembro que ele tem esse livro. Vou entrar lá, vou colocar a fotinha aqui pra gente ver, tá? E vocês vão entender que é onde ele consulta, onde ele vê essa história dessa... O que é homem? Não é 100 dia, cada paz. É um anagrama, sim. Quantas palavras tem 5? Qual é a primeira? Sabe? Então ele vai tirando isso aqui desse livro, né? Que vai trazendo esses casos que ele escreveu naquele livro, aquele homem. E é exatamente esse livro que o Carras lê. E é citado isso naquela página lá no Facebook. E aqui é onde já começa a entrada de Lucas, esse tal padre, né? Padre Lucas, né? O nome já diz tudo, Padre Lucas. Que é ali entre Carras achar que tá acordado, mas ele tá dormindo, alguma coisa meio ali. E ele tem a conversa com esse padre, né? Lá no apartamentozinho dele, ali naquele meio que cubículo ali, aquela coisa. E quando ele acha que acordou, ele vê que o cigarro daquele homem que estava fumando durante o sono dele tá lá no cinzeiro aceso. Então, aí, foi um sonho ou não foi um sonho? O que era aquilo? Quem era aquele tal Lucas? Que a gente sabe que se trata de um padre, né? Então, assim, o Exorcista, ele traz muito também uma coisa forte aí. Se existe realmente um demônio que está dentro dessa garota, é porque existe um Deus antes dele. Então a gente não pode falar que nada impediu de um anjo visitar o Padre Carras e pedir para ele se afastar delas, das McNeil no caso, né? Devido a saber que o futuro dele seria, né, o que acontece no final da história dele. A história de Padre Carras é toda melancólica, né? Já começa uma história triste, difícil, né? A mãe, a perca dela, enfim, o final dele foi salvar uma garota de 12 anos. Então, é isso, né? Olha, quanta edição não tenho que falar, tá linda, tá bonita pra caraca, tá? Olha, aqui é o último, né? Porque aqui a gente já vai ter a libertação dela. E que chegue até vós o meu clamor. Bom, olha, já é a terceira versão que eu leio diferente aqui. A primeira que eu sei é que meus rogos cheguem a ti. A segunda que eu vi é que meus apelos cheguem a ti. Agora é que chegue até vós o meu clamor. Então, assim, gente, até isso tá mudando. Sabe, tá mudando o nome de tudo. Tudo tá sendo em outras palavras agora. Você vai falar boneco, você não pode falar mais boneco, tem que ser action figure. Aí você vê que até isso tá mudando também. Mas eu dei umas lidas por cima aqui em trechos, né, que eu já conheço da história. Fui lá em trechos como hipnose, esse tipo de coisa. E eu digo que essa edição aqui, ela tá bem para a geração de hoje, tá?
tá? A escrita dela, tudo aqui eu digo, gente, isso aqui tá para uma pessoa que tá começando a leitura agora, mais ou menos isso. Tá muito, uma escrita muito fácil, muito simples, a verdade é essa. Bom, e aqui a gente já vai pro final, aqui a gente tá no embate mesmo, né? Marilyn, Carras, Reagan, Chris, Kinderman, enfim. E aqui a gente já tem a nota do autor. Não tem muito o que falar, né, gente? Não, aqui nessa nota do autor eu acho um tanto estranho. Em todas tem a mesma coisa, tem todas as edições a gente tem essa mesma nota. A mesma coisa que tá estranho aqui, gente, como assim? Ele fala que a casa da rua Prospect não existe. Ele fala exatamente isso, a rua da casa Prospect não existe. Só vocês dão uma lida aqui. Quanto esse negócio dos jesuítas, aquela coisa, eu já não sei falar direito. Mas quanto à mansão, como ele fala que aquela mansão não existe? No começo do livro ele descreve aquela mansão. Ele fala daquela escada ao lado. E como que numa coincidência da vida, exatamente na rua Prospect, lá em Washington, né, Georgetown, Washington ali, existe uma casa da forma que ele descreveu com aquela escadaria ao lado. Sabe, isso aí não bateu, Blades. Daí você falar que não existe aquela mansão e você criou isso, e tá lá, foi filmado, foi feito, tem a escadaria do lado, tem a casa ali do lado, exatamente onde você falou, os prédios, tijolos vermelhos, colonial, coberto por trepadeira e blá blá blá. Tá lá, sempre esteve lá. Agora sim, a impressão que dá que foi, você foi lá, olhou e falou, vou pegar essa casa, mas depois eu tenho que falar que eu inventei essa casa pro dono da casa não me matar, é mais ou menos por aí, né? Pode até ser. Eu queria trazer isso aqui, as características. Ó, este livro foi impresso pela Santa Marta em 2024 para a HarperCollins no Brasil. O papel do miolo é Snow Bright. O miolo que a gente fala é aqui, né? Onde está os textos. Gente, eu gostei demais. Eu passo a mão nele assim, eu falo, gente, eu queria um livro, um formato desse, com as páginas todas em branca, para me pegar uma caneta bem gostosa, bem macia, poder escrever coisas, colar figurinha e tal, sabe? Esse papel aqui é muito gostoso. Esse tal de Snow Bright, né? Qualquer hora eu vou na gráfica e falar, olha, faz uma agenda pra mim assim, com esse papel Snow Bright aí, por favor. E a capa é de papel colchê. Agora eu não sei se quando fala capa, a gente tá falando disso aqui, colchê, ou é isso, né? Porque capa é capa, né, gente? A capa, a gente sabe que capa é isso. E tá aqui lindo, maravilhoso, não tem muita coisa pra falar, acho que eu já falei até demais, eu queria fazer um vídeo de pelo menos 5 minutos, eu acho que eu já tô indo pra 15, né? Bom, e gente, é isso, recomendo essa edição, muito bonita, muito legal, e assim, cada hora que vai passando eu vejo que a coleção de Exorcista vai crescendo, e eu fico pensando, meu pai do céu, quando eu for fazer um vídeo realmente trazendo tudo que eu tenho de Exorcista aqui, vai virar um seriado. Isso porque sempre vai ficar alguma coisa esquecida que eu vou lembrar depois, também tem isso, né? Aí, pode ficar tranquilo, tá, gente? Eu acho que o próximo vídeo eu já vou dar continuidade lá no O Exorcista do Romance ao filme, né? A gente já vai entrar lá pros primeiros detalhes do roteiro que foi suprimido. Bom, gente, é isso aí. Até o próximo vídeo. Boa noite, obrigado por tudo. Tchau, tchau. Até mais.